sobre essa saída do Rueda, Bruno. Thiago, e a gente, claro, está em contato o tempo inteiro com o Flamengo para tentar saber o que o Flamengo tem de novidade, de informação até sobre o Rueda, né? Parece até que o nosso contato com o Flamengo é muito maior do que hoje o contato do Rueda com o Flamengo. A gente hoje tem informação do Flamengo de que teve contato ontem com o Rueda e, de novo, hora nenhuma, o Rueda avisa ao Flamengo de que está com o negócio fechado com a seleção chilena. Enquanto isso, né, o Rueda é esperado para se reapresentar no dia 8, provavelmente segunda-feira, provavelmente para dizer adeus para o Flamengo. A maioria dos jogadores do time principal que jogou a final da Copa Sul-Americana se reapresenta no dia 13 e o Flamengo vai ao mercado, tá? Já está tentando ir ao mercado o Flamengo nesse início aí de 2018. Por exemplo, a gente tem notícia aqui do Flamengo pensando pelo menos no Wallace. O Wallace, volante ex-Grêmio, que hoje está no Hamburgo, mas o Hamburgo está fazendo um jogo duro e está difícil para o Flamengo. O Flamengo está querendo um empréstimo de 18 meses pelo Wallace, mas pelo Hamburgo está complicada a situação. Mas o fato é que o Flamengo está tentando outro nome, por exemplo, e aí que mostra como essa relação está complicada hoje, né, entre Rueda e Flamengo, porque o Flamengo fez uma consulta para saber sobre o empréstimo do Marlos Moreno, jogador colombiano, que já teve passagens pelo Manchester City e Girona, e que jogou com o Rueda no Atlético Nacional. Foi um pedido do Rueda. Então, o Flamengo vem seguindo aí o que traçou lá de plano, na reunião que foi feita com o Rueda, logo depois da Sul-Americana. Mas o Rueda, pelo que a gente tem visto, parece que está indo embora. Mas o Flamengo, por exemplo, está tentando aí algo que foi conversado com o Rueda dias atrás, semanas, eu diria, 2, 3 semanas atrás, logo depois daquela final da Sul-Americana. E outro problema para o Flamengo hoje também, em relação até à saúde financeira do clube, é que alguns jogadores que poderiam ser jogadores que sairiam do Flamengo, esses são jogadores com salários altos, mas que estão com um contrato em vigor. Casos, por exemplo, aí do Muralha, do Vaz, do Gabriel, do Mancoejo, todos eles com salários altos e com contrato em vigor, o que só dificulta o Flamengo, né, para ir ao mercado, para, de repente, dispensar jogadores ou fazer com que esses jogadores sejam moeda de troca para o Flamengo, ou seja, esse início de ano para o Flamengo, que ainda não retomou as atividades, né, justamente. Caiu um pouquinho. De 2018. Voltou. Para o Flamengo, né, Thiago? É isso, a gente perdeu só os últimos 10 segundos aí do seu comentário. Eu falava? Só o finalzinho, mas a gente pegou aí. Então, beleza. Obrigadíssimo, Bruno. Então, daqui a pouquinho, quem sabe a gente consegue um contato ao vivo com alguém do Flamengo para falar sobre essa saída do Rueda, se por acaso o Flamengo já foi comunicado ou não. Queria dar um crédito, falei que o meu amigo participou da discussão. Eu perguntei antes se eu poderia citar ou não, é o Paulo César Vasconcelos, nosso colega, está sempre aqui com a gente. Ele falou, não, pode citar, não tem problema nenhum. Ele estava levantando justamente essa questão da histeria que às vezes se cria em cima de um resultado no futebol brasileiro. Você empata um jogo e, será que esse treinador merece estar aí onde ele está? A histeria é muito grande a cada rodada. E até nessas invencionices, entre aspas, que vocês disseram, né? Citando o Osório e tudo mais, um técnico, principalmente se já não tem um histórico no Brasil, vem de fora e resolve propor alguma coisa que é um pouco diferente, pardal, no Brasil... É um choque muito grande, culturalmente, o diferente dá problema no Brasil, né? O pessoal recebe muito mal. E aí um técnico que resolve fazer uma adaptação, uma mudança, que é uma visão dele que pode dar certo ou errado, já vira professor pardal. E é um desrespeito tão grande, né? O verbo inventar, eu tenho pavor quando eu ouço falar, o técnico inventou. É incrível. É muito desrespeitoso, né? O cara vive aquilo ali, trabalha, acorda... Ele dorme pensando nisso, né? ele sabe, pode não dar certo, mas ele tá fazendo com base em alguma coisa. Aí o sujeito vai lá e diz que ele inventou. Deixa eu fazer alguma coisa só pra me criticar. Eu vou fazer uma coisa diferente que ninguém vai entender. Isso é vontade de apanhar hoje. E eu acho que tem uma questão não que existe tolerância. O Juninho pegou um ponto da história do treinador usar muita alternativa, etc., né? O treinador de fora, né, que tem uma cultura até europeia em matéria de estudo ali, né, olha, se você tem um calendário tão inchado, né, 80 jogos por clube, né, não tem nada mais óbvio que você usar todo o teu elenco. Ou quanto mais jogadores você usar, né, mais alternativas, mais frescos você vai deixar os jogadores, né, naquelas partidas. Só que a cultura brasileira é o contrário, né? É a de fixação de time base. É só o próximo jogo que conta, né? E eu quero saber quem é o 11. O torcedor quer saber isso e a imprensa vai junto também, né? Então,
essa contradição, né? Tira um pouco a liberdade do treinador. Aí vira... E veio quantas vezes inventar, repetiu o time, né? Quantas vezes ele conseguiu repetir a escalação, quantas a gente mudanças. usa isso como referência sempre, né? E muitas vezes o cara não quer repetir o time. E assim, né? dois, três jogadores, depois do 6º, 7º mês, ou até 5º mês de temporada, não é muita mudança mais. Mudança é você mudar 6, 7 jogadores do time, que é considerada a base, que ele repete mais, sim. Mas é uma coisa natural. Por exemplo, os europeus se reapresentaram agora, então eles têm jogo das Copas. Por que os treinadores vão arriscar colocar agora em janeiro, no inverno rigoroso, os jogadores que mais jogaram esses jogos? E também é uma oportunidade de eu ver quem está no meu elenco. O que a gente tem que aceitar é isso. O Thiago está apresentando um programa que hoje não está o Barreto. Quer dizer que o programa não é bom? O nível é... A diferença é pequena quando você chega em grandes clubes. Então a gente tem que se acostumar com isso. É claro que eu não vou pegar o Messi, eu não vou pegar o Neymar e vou estar tirando eles do time todo o tempo. Mas se eles têm uma viagem mais longa, se ele tem um jogo no domingo, o Grêmio, ele antes da semifinal, ele tinha um clássico, eu acho. Ele tinha um jogo difícil no Brasileiro, era com o Corinthians, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que tudo isso, com o tempo, essa mudança no futebol, que é difícil para nós aceitarmos, porque nós mandamos no futebol há muito tempo. Né? Nós fomos referência a vida inteira e nós não somos mais a referência. Isso é uma realidade. A referência de qualidade técnica nós sempre vamos ter. Mas um dia a gente vai recuperar essa hegemonia. Mesmo se a gente for ex-campeão, a gente não é a referência do futebol mundial, porque a referência são nossos clubes. Nossos clubes, eu sempre cito isso, quando você era mais jovem, você, todos nós, quando que você tinha medo que quando seu clube ia enfrentar um time europeu, você ser goleado? Nunca. Eu nunca tive medo. Da goleada, não. Nunca. Perder, eventualmente. Exatamente, mas eu acreditar que o europeu, ou que qualquer país que fosse, era muito melhor do que nós. Não, nós fomos humilhados aí, nossos clubes. Nos últimos anos, nós temos que assumir tudo isso. O 7-1 não foi por acaso, eu sempre repito quando eu estou aqui. Então a gente ficou para trás em organização, a gente está colhendo aquilo tudo. Os jogadores, o nível profissional não é o ideal, melhorou muito depois da Copa, porque também eles não têm trabalhar para que você cobre. A gente ainda fala de salário atrasado, a gente não tem uma relação boa com a CBF, tudo isso a gente repete. Então chegou a hora da conta. Nós pagamos a conta e continuamos a pagar. Até quando isso vai durar? Não sei.